Fala galera, boa noite. Estou testando aqui um novo microfone para dar um áudio melhor aí para vocês, tá? O que eu estou querendo falar hoje é sobre as placas, sobre as mídias da Exodus, que a gente tem tanto falado há muito tempo. As mídias são em potes, né? Tem elas em potes, em placas e em blocos também, que são os bricks. Então a gente tem falado muito dela, tem tido um resultado fantástico em todos os aquários, assim, a gente que usa da forma correta, da forma certa, eles estão tendo um avanço muito grande, tanto em coloração, em crescimento, justamente porque une essa casa das bactérias, onde elas podem se formar, onde elas podem se multiplicar, crescer e habitar, que são os êxodos, juntamente com todas as bactérias. Aqui nós temos alguns tipos de bactéria e de alimento de bactéria existentes no mercado. Tem vários outros muito bons que dá para a gente colocar dentro dessa bactéria para que ela venha a remover nitrato, fosfato, venha colonizar, venha alimentar os corais. As plancton-bactérias alimentam os corais. Então isso é fundamental para que a gente tenha um reef com menos fosfato, com menos nitrato, muito próximo de zero, não pode zerar. Isso eu vou falar num outro capítulo, porque agora elas estão dando tão certo que alguns aquários, quando você descuida um pouco, que eu digo cuida muito. Quando você descuida disso, ele zera fosfato e zera nitrato. Isso não pode acontecer. Zero não pode. Porque aí tem alguns problemas sérios que a gente vai ver num próximo vídeo. Mas o que eu estou para dizer hoje é sobre as placas. Então, algumas pessoas vieram e disseram, não, pô, mas essas placas, elas não resolvem muito. Eu coloco lá, eu não vejo diferença. Eu coloquei as placas e eu não notei lá diferença alguma. Para você notar diferença nas placas, sem fazer inserção de bactérias, para que ela colonize a placa toda, você vai levar pelo menos de 5 a 6 meses para que ela comece a funcionar a contento. Antes disso ela não vai funcionar. Só vai funcionar se você fizer a inserção das bactérias. Ah, mas eu preciso usar todas essas bactérias? Não. Você pode usar uma aeróbica, uma anaeróbica e uma comida para elas. Agora, quanto maior o número de cepas de bactérias diferentes você ter, quanto maior o número de comida para elas você ter, mais você vai ter uma pluralidade de bactérias dentro do aquário, que vai te trazer muitos benefícios. Criar uma monocultura de bactérias não é muito legal. Então, isso a gente pode falar também num próximo vídeo sobre monocultura de bactéria. Quando você cria várias cepas diferentes de bactérias dentro do seu próprio aquário, você tem um resultado muito mais rápido e muito melhor. Agora, eu tenho que comprar tudo isso para que funcione? Não. Não, se você tiver uma bactéria aeróbica, uma anaeróbica e uma alimentação delas, que são o caso dessas três aqui, ou tem outras três que eu posso citar, enfim, você já vai nutrir as duas placas, você já vai nutrir elas da forma correta. Isso aí, em 15, 20 dias, você tem um resultado fantástico no aquário. Tem queda de nitrato, queda de fosfato, ganho de coloração, ganho de crescimento lá de coral. Isso a gente pode falar muito. E algumas pessoas vieram, não funciona. Eu não está usando, não está dosando da forma certa, não está dosando periodicamente como tem que ser. Algumas tem que ser 2 vezes por semana, outras tem que ser diárias. Então assim, tem que dosar a bactéria para que a placa dê o start e comece a funcionar. O resultado fica tão bom que quem compra, começa a comprar outros tipos de bactéria. Tem vários amigos, clientes nossos que usam mais do que isso que vocês estão vendo de bactérias. O aquário deles é sensacional. Sensacional. O aquário dessas pessoas é incrivelmente. E mudou com colocação da placa. Com a colocação da placa mudou demais. Porque eles puderam colocar o que tem dentro. Puderam colocar essas bactérias dentro dela. Ela ficou muito mais ativa dentro delas. Então,
ela tem um lugar para ficar, um lugar para crescer, um lugar para procriar. Outra coisa muito séria que a gente tem que falar com todos que já têm é como faz a manutenção dela. Algumas pessoas falam, mas eu coloquei e ela derreteu. Ela não pode ser posta em assim, lugares do aquário, lugares do SAMP, que tenha muita circulação de água, mas não pode ser posta em lugares parados. Ela tem que ter oxigenação nela, senão ela acaba desmanchando mesmo. Se você não fizer a manutenção adequada dela, que é a limpeza da placa, eu vou mostrar já lá como que faz lá a limpeza da placa lá para vocês. Se vocês não fizerem a limpeza da placa constantemente, quando forem trocar água, você pode ter problema dela se derreter também, porque ela vai criar uma nata onde ela não vai conseguir ter respiração nela e ela vai acabar derretendo. Então são pequenos detalhezinhos que você consegue para que você não tenha problema com isso. Então eu vou mostrar de uma forma rápida como que se faz uma manutenção. Eu vou pegar uma placa, mas isso se estende tanto para a placa quanto para os bricks, quanto para os tijolos, para tudo. Os potinhos, as placas e os tijolos, você faz a manutenção da mesma forma. Se fizer essa manutenção, não vai ter problema. Eu vou mostrar lá para vocês. Peguem um balde de água com o próprio aquário, a água do seu próprio aquário. Não pode ser outra água, não pode ser água de RO, não pode ser água, é água do seu próprio aquário. Você vai pegar a água do seu próprio aquário quando for fazer uma troca, que essa água você vai ter que descartar. Você vai pegar a placa, pegar a nossa placa aqui, e você vai colocar dentro da água e chacoalhar ela assim, ó. Só chacoalhar. Aqui não tem água, tá, gente? Que eu fiz esse processo ontem. Você pega, chacoalha, 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 chacoalha. Vai sair uma sujeira lá. Você volta ela para o aquário e coloca. Pega essa água e descarta. Não pode usar essa água de volta. Você vai estar tirando tudo quanto é tipo de excesso lá de pozinho, sujeira que tenha, que está dificultando a respiração das bactérias dentro. Você vai fazer isso aí, vai limpar a camada lá, vai fazer um pouquinho lá, limpou, joga a água fora, devolve ela lá. Toda troca d'água, a mesma coisa. Pega as suas placas, faz isso nessa água que você está tirando que vai jogar fora, devolve. Quem tem feito isso não tem tido problema nenhum com as placas. Quem não tem feito isso, ou reclama que ela não está dando um resultado tão bom quanto ele pensava, quanto ele esperava, ou ela está desmanchando um pouquinho, ela está meio que esfarelando. E a gente detectou que o problema maior é esse. Então, põe num lugar que tem uma média circulação, não pode ser muito forte, nem muito fraca, e fazendo lá a manutenção dela, você vai ter uns resultados. E, claro, colocando as bactérias para agir nela, você vai ter resultados sensacionais. Esse produto, eu digo que é um dos melhores produtos que eu já vi para aquário. É a linha da Êxodos, é fantástica. Quem tem isso aqui, ó, quem tiver problema com fosfato, ele é a mídia, ele tem a mídia que serve de colonização de bactéria, mais o óxido ferroso dentro, que é o GFO. Esse aqui, você coloca 2, 3 dias, o seu fosfato está muito próximo do zero. Ele não zera, porque não pode zerar, mas ele fica muito próximo do zero. Aí, com a inserção de bactérias, com a inserção de um monte de coisas, você tem um aquário fenomenal. Tá ok, galera? Espero ter tirado as dúvidas sobre as placas, de quem tem, de quem ainda quer comprar. As dúvidas um pouquinho lá de como nutrir com bactérias as placas para que ela dê o resultado fantástico no aquário. E espero que qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar aí que a gente tenta com a medida lá do possível sanar as dúvidas lá que vocês tenham. Tá ok, galera? Obrigado.
Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, obrigadão.